Existe um recurso que é mais escasso do que o dinheiro, mais valioso do que o tempo e mais determinante do que o talento. Um recurso que cada pessoa tem em quantidade igual a qualquer outra, 24 horas de capacidade de atenção por dia, mas que é distribuído de formas tão radicalmente diferentes que cria resultados de vida que parecem impossíveis de explicar apenas pela diferença de capacidade ou de oportunidade. Esse recurso é a atenção. E a verdade que Napoleon Hill identificou depois de décadas estudando as pessoas mais realizadas do seu tempo é que quem controla a atenção controla o destino. Não quem tem mais talento, não quem tem mais recursos, quem tem mais controle sobre onde a atenção vai. A maioria das pessoas nunca pensou sobre a própria atenção como um recurso que pode ser gerenciado. Trata a atenção como algo que simplesmente acontece, que vai para onde vai, que é capturada pelo que chama e que se dispersa quando as demandas são muitas. E essa relação passiva com a atenção cria uma vida que é em grande parte moldada por forças externas, pelo algoritmo das redes sociais, pelas urgências que chegam, pelos estímulos mais barulhentos, pelas preocupações que dominam, em vez de ser moldada deliberadamente pelo que realmente importa para a pessoa que está vivendo. Hill documentou que a diferença entre as pessoas que chegavam a realizações extraordinárias e as que ficavam aquém do potencial que tinham, raramente, estava na quantidade de tempo disponível. Estava na qualidade da atenção que cada grupo destinava ao que mais importava. E essa qualidade de atenção, ele descobriu, não era uma capacidade inata distribuída aleatoriamente. Era uma habilidade que podia ser desenvolvida, um músculo que podia ser fortalecido. Um conjunto de práticas que, quando aplicadas com consistência, transformava radicalmente o que era possível criar com as mesmas horas que todos têm disponíveis. Esta manhã você vai entender o que é a atenção como recurso, por que ela é mais escassa e mais valiosa do que a maioria das pessoas percebe, como ela está sendo roubada de formas que você provavelmente não identificou completamente e como recuperar o controle dela de uma forma que vai mudar o que você consegue criar com cada dia que passa. Você chegou até essa mensagem porque há algo importante na sua vida que não está recebendo a atenção que merece. Esta manhã é sobre mudar isso. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: minha atenção pertence ao que mais importa. Não como afirmação vazia, como a declaração de alguém que acabou de reconhecer que a atenção é o recurso mais valioso que tem e que vai começar a tratá-la de acordo. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque esse controle se constrói uma manhã de cada vez. Agora respire fundo. Encha os pulmões completamente. Segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta a atenção se concentrando neste momento. Sinta a dispersão diminuindo e o foco aumentando. Você está no estado ideal para o que vem a seguir. Hill ensinava que a atenção humana funciona segundo uma lei que ele chamava de lei da concentração. A lei que diz que aquilo que a mente atende, ela tende a criar. Que o que recebe atenção consistente cresce, se fortalece e se manifesta de forma mais completa na vida. E que o que não recebe atenção murcha, enfraquece e eventualmente desaparece, independentemente de quanto desejo consciente exista em relação a ele. Essa lei tem implicações que vão muito além da produtividade. Ela governa os relacionamentos. Aquele que recebe atenção consistente floresce. O que é negligenciado murcha, governa a saúde. Os hábitos que são atendidos se fortalecem. Os que são ignorados se dissolvem. Governa as habilidades. A competência cresce na direção da atenção. Governa as crenças. O que você atende consistentemente se torna cada vez mais real na sua percepção, independentemente de ser positivo ou negativo. Isso significa que onde você coloca a atenção não é uma questão secundária de eficiência ou de produtividade. É a questão primária de qual vida você está criando. E quando a atenção é colocada de forma inconsciente e reativa, a vida que é criada é em grande parte determinada por forças que não têm nenhum interesse no bem-estar da pessoa que está sendo moldada por elas.
Mateus 6, versículo 22, diz com uma precisão que atravessa séculos: a lâmpada do corpo é o olho. Se, pois, o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. O olho como a atenção. O que a atenção ilumina se torna visível, real, presente. E quando a atenção é saudável, quando está direcionada para o que é genuinamente bom e verdadeiro, todo o ser é iluminado por essa direção. Pense agora. Se alguém observasse onde a sua atenção vai ao longo de um dia típico, o que essa observação revelaria sobre o que você está criando? Essa é a pergunta mais honesta que qualquer pessoa pode fazer sobre a própria vida. Não o que você quer criar, o que a sua atenção está criando. Hill identificou o que chamava de os 5 ladrões da atenção. Não ladrões no sentido moral. Ladrões no sentido de que roubam o recurso mais valioso que você tem, sem que você necessariamente perceba o custo do roubo enquanto ele está acontecendo. O primeiro ladrão é o que Hill chamava de urgência perpétua. O estado em que a atenção é constantemente capturada pelo que é mais urgente em vez de pelo que é mais importante. A caixa de entrada que sempre tem mensagens não lidas. A notificação que sempre pede atenção imediata. A demanda que sempre tem um prazo. A crise que sempre parece exigir resposta agora. Hill documentou que as pessoas que mais consistentemente viviam em urgência perpétua eram exatamente as que menos avançavam no que mais importava para elas. Não porque fossem preguiçosas, mas porque a atenção que poderia ir para a construção do que era importante estava sendo sistematicamente consumida pela gestão do que era urgente. E o importante, que raramente é urgente, nunca chegava a receber a atenção que transformaria a intenção em realidade. A distinção que Hill fazia entre urgente e importante é fundamental. O urgente exige resposta agora. O importante merece atenção sustentada ao longo do tempo. E a tragédia que ele documentou é que o urgente, com sua demanda imediata e barulhenta, sistematicamente rouba a atenção que o importante precisaria para crescer, sem que a pessoa perceba claramente o custo desse roubo, até que olha para trás anos depois e vê o que ficou por construir. O segundo ladrão é a fragmentação digital. O estado em que a atenção é constantemente dividida entre múltiplos estímulos digitais, nunca completamente presente em nenhum. Hill estudou essa dinâmica antes dos smartphones existirem, mas identificou o mesmo mecanismo nas formas de fragmentação disponíveis no seu tempo. Múltiplas conversas simultâneas, múltiplas tarefas sobrepostas, múltiplos estímulos competindo pela atenção ao mesmo tempo. O que a neurociência moderna confirmou décadas depois é que a atenção humana não funciona bem em multitarefa. O que parece ser multitarefa é, na verdade, uma alternância rápida entre tarefas, e cada alternância tem um custo cognitivo. O foco não é restaurado instantaneamente após cada mudança de tarefa. Leva tempo para se recuperar. E em ambientes de fragmentação constante, esse tempo de recuperação nunca chega, criando um estado de atenção parcial que é qualitativamente inferior ao foco genuíno mesmo quando parece igualmente produtivo de fora. Diga agora, minha atenção é inteira ou não vale o que poderia valer. Mais uma vez, minha atenção é inteira ou não vale o que poderia valer. De novo, minha atenção é inteira ou não vale o que poderia valer. O terceiro ladrão é a preocupação habitual. O estado em que uma porção significativa da atenção está cronicamente alocada para cenários negativos futuros que raramente se concretizam da forma temida. Hill foi direto sobre esse ladrão. A preocupação, ele dizia, é o uso mais improdutivo que a mente humana pode fazer de si mesma. Não porque os problemas não sejam reais, mas porque a preocupação raramente produz soluções. Produz apenas mais preocupação, enquanto consome a atenção que poderia estar sendo usada para criar as soluções que tornariam a preocupação desnecessária. A preocupação habitual é particularmente insidiosa como ladrão de atenção porque parece responsável. Parece que você está sendo consciente ao pensar nos problemas potenciais. Mas Hill distinguia claramente entre planejamento, que é útil e produtivo, e preocupação habitual, que é repetição circular de cenários negativos sem qualquer progressão em direção à solução.
e apenas o planejamento merece a atenção que frequentemente vai para a preocupação. O quarto ladrão é o consumo passivo de conteúdo. O estado em que a atenção é entregue ao fluxo interminável de conteúdo sem escolha deliberada sobre o que merece atenção e por quê. Hill estudou esse fenômeno nos meios de comunicação do seu tempo, mas o princípio é idêntico ao do consumo de redes sociais, vídeos e notícias do nosso. A atenção vai para o que está disponível e é estimulante em vez de para o que é deliberadamente escolhido e genuinamente valioso. O perigo do consumo passivo não é apenas o tempo consumido, é o que é instalado na mente durante esse consumo. Os valores implícitos do que é importante, os medos amplificados pelo que é alarmante, as comparações criadas pelo que é exibido, as perspectivas sobre o que é possível moldadas pelo que é mais visível. Tudo isso entra no subconsciente através da atenção e contribui para a moldagem da percepção e do comportamento de formas que raramente são reconhecidas como consequência do consumo. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo esses ladrões operando na sua própria vida e quer usar o que está aprendendo para recuperar o controle da atenção, curta esse vídeo agora. Esse gesto é um ato de atenção deliberada. É a escolha de reconhecer o que tem valor e de expressar esse reconhecimento antes de continuar. É o músculo do controle da atenção sendo exercitado. Curta e continue. O quinto ladrão é o que Hill chamava de dispersão de identidade. O estado em que a atenção está fragmentada entre tantos papéis, tantos objetivos, tantas identidades parciais, que nenhuma delas recebe a atenção necessária para se desenvolver completamente. A pessoa que está tentando ser empreendedora, funcionária exemplar, parceira perfeita, mãe ou pai presença, filha ou filho atento, amiga disponível e em cada papel entregando uma fração da atenção que cada um merece. Hill documentou que as maiores realizações que estudou geralmente envolviam pessoas que haviam desenvolvido a capacidade de concentrar a atenção num número menor de prioridades com uma intensidade muito maior do que a média. Não porque fossem indiferentes ao restante, mas porque haviam aprendido que a atenção dividida igualmente entre muitas coisas não cria excelência em nenhuma, e que a excelência em algumas coisas fundamentais cria uma base que eventualmente permite cuidar melhor de tudo o mais. Agora vamos falar sobre como recuperar o controle da atenção. Hill identificou 5 práticas específicas que, quando aplicadas de forma consistente, transformam a atenção de recurso disperso em ferramenta de criação deliberada. A primeira prática é o que Hill chamava de agenda de atenção. Diferente de uma agenda de tempo que lista o que vai ser feito em cada horário, a agenda de atenção define qual é a qualidade de atenção que cada atividade vai receber. Atenção total e sem interrupção. Atenção parcial com disponibilidade para interrupções. Atenção mínima necessária para completar sem comprometer. Essa distinção, feita de forma deliberada antes do dia começar, cria uma alocação de atenção que é consciente em vez de reativa. A segunda prática é o que Hill chamava de blocos de foco protegido. Períodos específicos no dia em que a atenção é completamente protegida de todas as interrupções externas. Não apenas com o celular no silencioso, mas genuinamente inacessível. Sem e-mail, sem mensagens, sem conversas não emergenciais, com a intenção clara sobre o que receberá a atenção completa durante aquele período. Hill documentou que mesmo blocos de foco protegido relativamente curtos, de 90 minutos a 2 horas, criavam uma quantidade desproporcional de resultado quando comparados a períodos muito mais longos de atenção fragmentada. Porque atenção completa em uma tarefa de alta importância durante 90 minutos produzia mais do que 8 horas de atenção parcial na mesma tarefa. A terceira prática é o treino de retorno da atenção. Hill identificou que a habilidade de notar quando a atenção derivou e de trazê-la de volta deliberadamente, sem autocrítica, é uma das capacidades mais transformadoras que qualquer pessoa pode desenvolver. Não eliminar a distração, que é impossível,
mas reduzir o tempo que a atenção fica capturada pela distração depois de ela acontecer. Esse treino começa com a consciência. Você nota que a atenção foi para uma preocupação, uma fantasia, uma notificação, qualquer coisa diferente do que havia escolhido. E então, simplesmente sem drama, você a traz de volta. Esse gesto de retorno, repetido ao longo de semanas e meses, fortalece o músculo do controle da atenção de uma forma que torna o foco cada vez mais natural e cada vez menos custoso em termos de esforço. A quarta prática é a curadoria deliberada dos estímulos. Hill recomendava o que chamava de dieta de atenção, uma avaliação honesta de que estímulos estão recebendo atenção regularmente e uma escolha deliberada sobre quais merecem continuar e quais precisam ser eliminados ou reduzidos. Não por rigidez ou por ascetismo, por responsabilidade sobre o que está sendo instalado na mente através da atenção. Aqui quero pausar. O sistema completo de gestão da atenção que estamos construindo é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária estrutura de forma progressiva. Se você quer esse aprendizado com profundidade e suporte, o link está disponível tanto na descrição quanto nos comentários deste vídeo. A quinta prática é a meditação da atenção plena. Hill não usava o termo meditação, mas descrevia uma prática que é funcionalmente idêntica ao que hoje chamamos de mindfulness, um período diário de atenção deliberada ao momento presente, sem agenda, sem produto esperado. Apenas a prática de estar completamente presente com o que é. Hill observava que essa prática, realizada regularmente, tinha um efeito de fortalecimento do músculo da atenção que se transferia para todas as outras áreas da vida. Filipenses 4, versículo 8, instrui com uma precisão sobre o objeto da atenção que é extraordinariamente acionável. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Uma instrução sobre onde colocar a atenção, uma curadoria deliberada do objeto de atenção que vai muito além de simplesmente pensar positivo. É uma orientação da atenção para o que tem substância real, para o que fortalece em vez de enfraquecer, para o que edifica em vez de destrói. Agora vamos falar sobre a dimensão da atenção que Hill considerava a mais poderosa e a menos compreendida. Ele chamava de atenção como força criativa. A ideia de que a atenção não é apenas passiva, recebendo o mundo como ele é. A atenção é ativa, participando da criação do mundo que é percebido e, eventualmente, do mundo que é vivido. Isso está enraizado no que Hill chamava de lei da atração, mas que vai muito além da versão simplificada popularizada. A versão de Hill era muito mais específica e muito mais ancorada em mecanismos psicológicos concretos. A atenção não atrai as coisas que você pensa de forma mágica. Ela cria as condições cognitivas que permitem que certas coisas sejam percebidas, certas oportunidades sejam reconhecidas, certas conexões sejam feitas, certas ações sejam tomadas, que de outra forma passariam invisíveis ou improváveis. Quando você direciona a atenção consistente para um objetivo, você não está apenas motivando-se mais. Você está literalmente reconfigurando os filtros perceptivos do cérebro para priorizar informações relevantes para aquele objetivo. Está criando um estado de alerta cognitivo que nota conexões e oportunidades que o cérebro em modo de atenção dispersa não consegue perceber. Está construindo o estado mental que cria as condições para que o objetivo se manifeste. E quando a atenção está dispersa, fragmentada ou cronicamente direcionada para o que é negativo e limitante, o efeito inverso acontece. Oportunidades relevantes para o que você realmente quer criar são filtradas como irrelevantes. Conexões que poderiam avançar o que importa não são feitas. O estado mental criado pela atenção dispersa não cria as condições para que o que foi desejado se manifeste. Provérbios 4, versículo 25 instrui: os teus olhos olhem o que é reto, e as tuas pálpebras fitam-se diretamente diante de ti. Olhos retos, atenção direta, não dispersa, não fragmentada,
não capturada pelo que é lateral e periférico, direta para o que está diante de você, para o caminho que está sendo percorrido, para o objetivo que está sendo construído. Isso não é indiferença ao que está ao redor. É a sabedoria de quem entende que a atenção dispersa não consegue servir bem nem ao que está diante, nem ao que está ao redor, e que a atenção bem direcionada serve ao objetivo principal, de forma que eventualmente cria a capacidade de servir melhor a tudo o mais. Agora vamos falar sobre o que Hill considerava a dimensão mais profunda de toda a questão do controle da atenção, algo que vai além das práticas e que, quando compreendido, muda a relação com a própria mente de forma permanente. Ele chamava de atenção como expressão de valor. A ideia de que onde você coloca a atenção não é apenas uma questão de produtividade ou de eficiência, é uma declaração do que você considera valioso, do que, no nível mais profundo, você acredita que merece existir e crescer na sua vida. Quando você dá atenção consistente a algo, você está dizendo isso merece existir e crescer. Quando você retira a atenção de algo, você está dizendo isso não precisa crescer mais. E com o tempo, o que recebe atenção cresce e o que não recebe murcha, com uma consistência que torna a atenção a ferramenta mais poderosa de cuidado ou de negligência que qualquer pessoa tem disponível. Isso tem implicações que são ao mesmo tempo simples e profundas. Quer dar mais amor a um relacionamento? Dê mais atenção genuína a ele. Quer fortalecer uma habilidade? Dê mais atenção deliberada a ela. Quer aprofundar a fé? Dê mais atenção à prática espiritual. Quer construir um negócio? Dê mais atenção às atividades que o negócio mais precisa. A atenção é o fertilizante. Onde você a coloca, o que está lá cresce. E a prática desta manhã é a mais simples e mais transformadora de todas. Identificar uma coisa que você quer que cresça na sua vida que não está recebendo a atenção que merecia. E comprometer com dar a ela um período de atenção completa e protegida hoje. Não por toda a vida, não por um plano de anos, apenas hoje. Um período de atenção genuína. Agora as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com a consciência de que está exercitando o músculo mais importante que tem. Minha atenção é o recurso mais valioso que tenho e eu a direciono com deliberação para o que mais importa. Repita. Minha atenção é o recurso mais valioso que tenho e eu a direciono com deliberação para o que mais importa. Eu identifico e neutralizo os ladrões da atenção antes que eles roubem o que é mais valioso. Repita. Eu identifico e neutralizo os ladrões da atenção antes que eles roubem o que é mais valioso. O que recebe minha atenção consistente cresce e eu escolho deliberadamente o que vai crescer na minha vida. Repita. O que recebe minha atenção consistente cresce e eu escolho deliberadamente o que vai crescer na minha vida. Eu protejo blocos de foco, treino o retorno da atenção e curro os estímulos que merecem minha mente. Repita. Eu protejo blocos de foco, treino o retorno da atenção e curo os estímulos que merecem minha mente. Eu começo meu dia vencendo, porque quem controla a atenção, controla a vida, e eu controlo a minha. Repita contudo. Eu começo meu dia vencendo, porque quem controla a atenção, controla a vida, e eu controlo a minha. Sinta cada afirmação como a atenção sendo direcionada para o mais importante. Sinta o controle sendo exercido. Napoleon Hill concluiu que o controle da atenção é a habilidade mais democratizante que existe, porque enquanto recursos externos são distribuídos de forma desigual, a capacidade de atenção é dada igualmente a todos. 24 horas. A mesma capacidade de foco. A mesma possibilidade de escolha sobre onde a atenção vai. E o que cada pessoa faz com essa igualdade de capacidade é o que cria a desigualdade de resultado que o mundo chama de sucesso e de realização. Você tem o recurso, você tem a capacidade. O que você vai fazer com eles hoje vai determinar o que crescerá na sua vida nas próximas semanas, meses e anos. Direcione com sabedoria, proteja com inteligência, invista no que merece crescer. E se você quer esse sistema de gestão da atenção estruturado num processo completo de transformação,
A Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está tanto na descrição quanto nos comentários deste vídeo. Escreva nos comentários: minha atenção pertence ao que mais importa. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração de quem entendeu que o controle da vida começa pelo controle da atenção. Curta esse vídeo se os 5 ladrões e as 5 práticas de atenção mudaram como você vai usar esse recurso hoje. Compartilhe com alguém que reclama de falta de tempo, mas que pode estar sofrendo de falta de atenção, porque o problema frequentemente não é a quantidade de horas, mas a qualidade do foco que essas horas recebem. E se inscreva no canal, porque amanhã cedo tem mais uma manhã de controle da atenção esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã, com mais um bloco de foco protegido, com mais uma escolha deliberada sobre onde a atenção vai. Quem controla a atenção controla a vida, e você está tomando esse controle agora. Mas antes de encerrar, Hill deixou uma observação sobre atenção e legado que vai mudar como você pensa sobre esse recurso para além da sua própria vida. Ele dizia que o que você atende consistentemente ao longo de uma vida não apenas cria a sua realidade, cria um modelo do que é possível para as pessoas que observam a sua vida. Quando você dá atenção consistente ao que importa, ao propósito, ao crescimento, às relações que mais valoriza, às responsabilidades que carrega com integridade, você está criando visivelmente para quem está ao seu redor um padrão do que é possível fazer com a atenção disponível. E esse padrão, observado especialmente pelos mais jovens, tem um poder de influência que vai muito além de qualquer instrução verbal. Os filhos de pais que dão atenção ao que é genuinamente importante aprendem, sem nunca receber uma aula formal sobre isso, que a atenção é algo que se escolhe, não algo que simplesmente acontece, que há uma diferença entre o urgente e o importante, que o foco é uma habilidade e não uma característica de personalidade fixa, e que quem controla a atenção cria uma vida diferente de quem a deixa ser controlada. Esse aprendizado por observação é um dos legados mais valiosos que qualquer pessoa pode deixar. E ele começa agora, com a escolha de como você usa a atenção hoje. Salmo 101, versículo 3 diz: Não porei coisa alguma de Belial diante dos meus olhos. Não colocarei diante dos meus olhos o que é sem valor. Uma decisão radical de curadoria do que recebe a atenção dos olhos e da mente. Não por rigidez, por responsabilidade sobre o que está sendo instalado através da atenção e por respeito ao que a atenção, esse recurso precioso, merece receber. Cuide do que seus olhos veem, do que sua mente atende, do que recebe a atenção que vai criar a realidade que você e as pessoas ao seu redor vão viver. É a mais poderosa e a mais silenciosa das escolhas, e você a faz agora, com esta manhã, com este direcionamento da atenção. Continue cuidando, continue escolhendo, continue controlando, e nos vemos amanhã cedo, com mais uma manhã, com mais uma escolha deliberada sobre onde a atenção vai. A vida que a sua atenção está criando é mais extraordinária do que você consegue ver agora, porque ainda está sendo construída uma atenção de cada vez. E há uma última dimensão do controle da atenção, que Hill explorou, e que pode ser a mais transformadora de todas para quem está começando a recuperar esse controle depois de um período longo de dispersão. Ele chamava de atenção como retorno ao centro. A ideia é que todos têm um centro, um lugar interno de clareza, propósito e paz, que é o estado mais natural e mais produtivo de operação. E a atenção, quando bem controlada, é o que permite retornar a esse centro repetidamente ao longo do dia, independentemente de quanto as circunstâncias externas tentarem afastar. As pessoas que mais consistentemente Hill documentou como capazes de produzir resultados extraordinários, mesmo em circunstâncias desafiadoras, tinham essa capacidade de retorno ao centro. Não eram imperturbáveis, eram perturbadas pelas mesmas coisas que perturbam todos. Mas o tempo que levavam para retornar ao centro, depois de uma perturbação, era muito menor do que a média. E esse retorno mais rápido ao centro significava que passavam muito mais tempo operando a partir do estado mais eficaz disponível. O que facilita esse retorno?
a prática consistente de saber onde o centro está. E essa prática é o que discutimos ao longo desta série de manhãs. A rotina matinal que alinha com o propósito, as afirmações que reconectam com a identidade mais profunda, a visualização que mantém o destino claro, a respiração que ancora no presente. Todas essas práticas são formas de encontrar o centro pela manhã para que, quando as perturbações do dia chegarem, o caminho de volta seja familiar e rápido. Colossenses 3, versículo 2 instrui: ponde o pensamento nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, as coisas lá do alto como o centro, o lugar de perspectiva, de clareza, de propósito que transcende o urgente e o imediato. E colocar o pensamento, a atenção, nessas coisas não é escapismo. É o ato mais prático que existe, porque é o que mantém o acesso ao estado, a partir do qual as coisas da terra podem ser mais eficazmente tratadas. Controle a atenção, retorne ao centro. E observe como a vida ao redor responde a uma atenção que sabe onde está, quando não está dispersa. Boa manhã. E que a atenção de hoje encontre seu caminho ao que mais importa, com mais frequência e mais naturalidade do que qualquer dia anterior. E uma última prática de Hill para o controle da atenção, que vai garantir que o sistema funcione mesmo nos dias mais desafiadores. Ele chamava de âncora de atenção diária. Uma palavra, uma imagem, uma frase ou um objeto físico específico que, quando percebido, funciona como lembrete instantâneo de onde a atenção deve estar. A âncora de atenção funciona através do princípio da associação. Você deliberadamente associa um estímulo específico ao estado de atenção deliberada. Pode ser uma palavra que você escreve no topo de cada página de trabalho, uma imagem que você coloca onde trabalha, um objeto físico que você toca antes de iniciar qualquer sessão de trabalho importante. Qualquer coisa que, com repetição suficiente, se torna o gatilho automático do estado de atenção que você quer manter. Hill documentou que as pessoas que haviam desenvolvido âncoras de atenção eficazes conseguiam acessar estados de foco profundo muito mais rapidamente do que as que dependiam exclusivamente da força de vontade para criar esse estado. Porque a âncora, ao contrário da força de vontade, não depende de energia disponível no momento. Depende da associação construída pela repetição, que opera de forma muito mais confiável nos dias de baixa energia ou alta pressão. Qual poderia ser a sua âncora de atenção? Uma frase desta mensagem que ressoa fortemente. Uma palavra que captura o estado que você quer manter. Um gesto simples que realiza antes de cada período de foco. Qualquer coisa que seja específica para você e que possa ser praticada com consistência suficiente para criar a associação. Defina agora, antes de fechar esta mensagem, antes de entrar no dia. Esse é o momento em que a atenção está mais clara e a decisão tem mais probabilidade de se converter em prática real. Josué 24, versículo 15, apresenta uma das declarações mais poderosas sobre a centralidade da escolha deliberada em toda a Bíblia. Escolhei hoje a quem servireis. A escolha é de hoje, não de amanhã, não de quando as condições forem mais favoráveis, de hoje. E a escolha de hoje sobre onde a atenção vai é exatamente esse tipo de declaração. Escolhei hoje a quem a atenção servirá, ao urgente ou ao importante, ao que dispersa ou ao que constrói, ao que está sendo imposto de fora ou ao que está sendo escolhido de dentro. Escolha hoje, com a âncora definida, com o bloco de foco planejado, com os ladrões identificados, com as práticas prontas para a aplicação. A vida que a sua atenção vai criar hoje é diferente da que criou ontem, porque hoje você está escolhendo de forma mais deliberada. E cada dia que você escolhe de forma mais deliberada, a vida que a atenção cria vai ficando mais alinhada com o que você foi feito para viver. Escolha bem, direcione bem e observe o que cresce. Nos vemos amanhã cedo, com mais uma manhã, com mais uma escolha deliberada sobre onde a atenção vai, com mais um dia da vida que você está criando com o recurso mais valioso que tem. Quem controla a atenção, controla a vida. E você está tomando esse controle uma manhã de cada vez.